Você já ouviu falar da Torre de Babel? Um dos relatos mais enigmáticos da Bíblia, onde poder e ambição se cruzam com identidade, linguagem e destino. Ao longo dos séculos, reis e camponeses, sábios e curiosos, crentes e céticos repetiram as mesmas perguntas. Babel existiu de verdade? Onde ficava? O que levou a humanidade a tentar tocar o céu? E por que a sua queda ainda ecoa como um aviso, um símbolo e um enigma que não conseguimos decifrar por completo? Hoje, vamos ligar as pistas da Mesopotâmia ao texto bíblico para encarar esse mistério de frente. O relato bíblico é direto e, ao mesmo tempo, profundo. Depois do dilúvio, quando as águas recuaram e as famílias começaram a se espalhar, a humanidade ainda falava uma só língua. Unida por palavras e propósitos, decidiu construir uma cidade e uma torre cujo topo tocasse os céus. Façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Era um projeto de grandeza, de identidade, de permanência. Uma obra que aquela geração sonhava deixar como marca indelével na história. Mas, segundo Gênesis, Deus desceu para ver a cidade e a torre, e confundiu a língua dos construtores, interrompendo a obra e dispersando os povos. Aquele lugar passou a ser chamado de Babel, confusão, porque ali as línguas se multiplicaram e as rotas da humanidade se dividiram. Por trás desse relato simples existe um mundo de significados. A torre não é apenas tijolo sobre tijolo, ela é símbolo de um desejo humano que nos acompanha desde sempre. O impulso de subir, de ultrapassar limites, de buscar o céu com as próprias mãos. Quantas vezes, em nossa própria vida, não erguemos pequenas torres para provar algo ao mundo, para firmar um nome, para não parecermos pequenos diante do universo? O drama de Babel fala da tensão entre comunidade e vaidade, entre cooperação e soberba, entre projeto humano e propósito divino. Se perguntarmos onde essa história teria acontecido, o mapa aponta para a Mesopotâmia, terra entre rios, região banhada pelo Tigre e pelo Eufrates, no atual Iraque. Ali floresceram cidades grandiosas, e entre elas Babilônia, famosa por seus templos, seus palácios, seus jardins, seus deuses e seu fascínio sobre viajantes do mundo antigo. Na tradição histórica, uma construção se destaca quando pensamos em Babel. O zigurate de Etemenanque, o templo fundamento do céu e da terra, dedicado ao deus Marduk. Muitos estudiosos veem nele um modelo plausível para a torre do relato bíblico. Uma estrutura em degraus, com vários níveis, alta o suficiente para dominar a paisagem e atrair para si todas as atenções. Os babilônios dominavam a arte de fabricar tijolos cozidos no forno, reforçados com betume, um asfalto natural, que impermeabilizava e unia as peças. Essa tecnologia permitia erguer estruturas vastas e altas, com rampas e escadarias que conduziam a santuários no topo. Imaginemos o efeito disso sobre quem se aproximava da cidade. Uma montanha feita por mãos humanas, elevando-se do horizonte como uma ponte entre terra e céu. É fácil entender por que uma torre assim alimentaria tanto o orgulho dos homens quanto o medo de que, sem limites, a humanidade esquecesse a humildade perante o Criador. Há, ainda, tradições paralelas que cercam a história de Babel com outras figuras e narrativas. Em algumas leituras judaicas posteriores, a torre é associada ao reinado de Nimrod, um poderoso caçador e fundador de cidades na planície da Mesopotâmia. Em certos comentários, ele simboliza o governo que exalta a glória humana acima de tudo, tornando a torre uma expressão política e espiritual de um mesmo projeto: centralizar poder, uniformizar cultura e perpetuar o próprio nome. Essa tradição, ainda que não esteja explicitamente no texto bíblico, ajuda a entender por que Babel se tornou um ícone não apenas religioso, mas também cultural e moral. A própria palavra Babel sugeriu interpretações. Para os hebreus, ela soou como Baal, confundir. Para os babilônios, entretanto, Babilônia era Bebeilu, a porta de Deus, uma cidade-portal, uma passagem sagrada. Quantas vezes as nossas portas viram paredes? Quantas vezes o caminho que pretendíamos construir para nos aproximar do divino se transforma numa vitrine para exaltar a nós mesmos? Babel é esse espelho. Aquilo que deveria ser ponte se torna barreira. O que seria comunhão se converte em desentendimento. O que seria linguagem, vira ruído.
Evidências arqueológicas não entregam uma placa dizendo aqui ficava a Torre de Babel, mas revelam um contexto coerente com o relato. Babilônia teve, sim, um grande zigurate. Inscrições antigas falam da reconstrução de templos colossais. Viajantes gregos descreveram torres em degraus, e a paisagem urbana do Crescente Fértil comportava esses gigantes de tijolo, erguidos para honrar deuses e impressionar povos. Nada disso prova a torre bíblica em si, mas tudo isso torna verossímil uma memória antiga. Em um tempo de língua comum e projeto comum, homens ergueram algo que pretendia tocar o alto, e esse algo se tornou o símbolo de um ponto de inflexão na história humana. O coração do mistério, porém, está na linguagem. Por que Deus confundiria as línguas? Seria punição? Proteção? Pedagogia? O texto bíblico sugere mais que um castigo. Sugere um limite amoroso. Quando uma única linguagem e um único projeto passam a servir ao orgulho, à homogeneização forçada e ao esquecimento do transcendente, a diversidade volta a ser remédio. Palavras diferentes obrigam a desacelerar, a negociar, a escutar. A dispersão nos empurra para territórios novos, invenções novas, culturas novas. É curioso, aquilo que parece ruptura traz, mais adiante, a semente da riqueza cultural do mundo. Ao pensar nas línguas, a ciência moderna observa famílias linguísticas, migrações, transformações fonéticas e gramaticais, e vê nessa tapeçaria processos lentos, cumulativos, muitas vezes independentes. A teologia, por sua vez, contempla o significado. Ainda que as línguas tenham caminhos naturais de evolução, Babel oferece um retrato espiritual do nosso modo de nos relacionar com o poder, com a unidade, com a diferença. As duas perspectivas não precisam se anular. Uma fala do como, a outra reflete sobre o porquê. O que o relato nos provoca é perguntar: que tipo de unidade estamos construindo? Uma unidade que respeita a dignidade e a liberdade, ou uma unificação que apaga vozes e impõe uma torre só? Também é significativo notar como a Bíblia costura Babel a outras páginas. Antes de Babel, Gênesis nos apresenta uma tabela de nações, povos que brotam a partir de famílias e que se espalham pela terra. Depois de Babel, a história bíblica afunila, escolhendo um único homem, Abraão, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. A mensagem parece clara: Deus não abandona a humanidade à confusão. Ele chama, orienta, recomeça a partir de um coração obediente, para, então, alcançar novamente a multiplicidade de povos. E bem mais adiante, em Atos, há um contraponto emocionante. No Pentecostes, pessoas de muitas nações ouvem a mesma mensagem, cada um em sua própria língua. Se em Babel a linguagem se fragmenta por causa do orgulho, no Pentecostes a comunicação se reconcilia por causa do amor. Voltemos à torre. Por que erguê-la? Porque somos, por natureza, caçadores de significado. Queremos nos reconhecer numa obra, numa cidade, num legado. Há nobreza nisso. Trabalhar, construir, colaborar, tudo isso faz parte da nossa vocação. O problema nasce quando o desejo de fazer um nome eclipse o desejo de servir, quando a glória própria substitui a glória de Deus, quando a unidade se torna uniformidade e a cooperação vira coerção. A torre passa a ser um monumento ao eu, não um altar de gratidão. E o próprio projeto que pretendia nos tornar grandes termina por nos dividir. Há quem veja Babel apenas como mito. Há quem a tome literalmente. Há quem a leia como uma metáfora histórica embebida de memória real. Independentemente da posição, o poder da narrativa está em apontar causas e consequências que reconhecemos no mundo de hoje. Pense nas torres que erguemos no século XXI. Centros de poder que concentram dados, algoritmos que controlam atenções, plataformas que prometem união e entregam polarização. Fala-se a mesma língua digital, mas quantas vezes a conversa se quebra em ruído, desinformação, tribos? De algum modo, Babel reaparece quando buscamos o topo a qualquer custo, quando medimos valor só pelo alcance, quando transformamos o comum em palco para a vaidade. E, ainda assim, existe esperança. A confusão não é a palavra final. Se a multiplicidade de línguas nos desafia, ela também nos enriquece. Cada idioma guarda um modo de ver o mundo, uma música particular,
uma sabedoria embalada em sons e ritmos únicos. Cada povo traz um conjunto de práticas, histórias, temperos, ritos e saberes que ampliam o humano. O caminho não é derrubar as diferenças para montar uma torre só. O caminho é aprender a traduzir, a escutar, a cooperar sem anular, a construir cidades onde a pluralidade não seja ameaça, mas patrimônio. Talvez você se pergunte: e a torre física, existiu mesmo? As ruínas da Mesopotâmia não nos dão todas as respostas, mas nos permitem imaginar cenários plausíveis. Um zigurate imenso, com rampas que serpenteavam, glórias erguidas e derrubadas, reconstruções sob reis ambiciosos, terremotos, guerras, erosão do tempo. A história antiga mostra que cidades caem, impérios se sucedem, fronteiras mudam. Mas certas perguntas não se movem. Quem somos quando nos unimos? A quem servem as obras que deixamos? De que matéria é feito o nosso nome? Há também uma leitura pessoal e íntima de Babel. Quantas vezes confundimos nossa própria língua interior? Dizemos uma coisa, fazemos outra, prometemos alturas e esquecemos fundamentos. Às vezes estamos rodeados de gente, falando sem parar, e, ainda assim, não nos entendemos. Há casamentos, empresas, comunidades, que levantam projetos grandiosos sem antes alinharem o coração, e a confusão chega não por acaso, mas como consequência de prioridades trocadas. O convite do relato é retornar aos fundamentos: verdade, humildade, propósito, serviço. Uma torre sem fundamento vira ruína. Um projeto com fundamento pode se tornar bênção. Outra pista preciosa vem do próprio material da construção. Tijolo e betume são soluções inteligentes para um terreno sem grandes pedras. São, por assim dizer, a tecnologia à mão daquele povo. Isso nos lembra que tecnologia em si é neutra. Ela potencializa o que somos. Com tijolos podemos erguer santuários ou prisões. Com algoritmos podemos aproximar pessoas ou explorá-las. Com palavras podemos curar ou ferir. O problema não é a ferramenta, é o coração que a empunha. E talvez esse seja um dos segredos por trás de Babel. O céu não se alcança empilhando materiais, mas orientando o coração na direção certa. Enquanto contemplamos as ruínas do passado e as torres do presente, uma pergunta final se impõe: que tipo de cidade queremos construir? Uma cidade que controla, uniformiza e exalta poucos? Ou uma cidade que serve, partilha e reconhece a dignidade de muitos? Em Babel, a unidade tinha um preço alto demais: a perda da referência divina e a submissão ao nome de um projeto. O sim à vida, ao outro e a Deus se perdeu no sim a si mesmo. A dispersão, por mais dolorosa que pareça, abriu espaço para caminhos múltiplos, encontros inesperados e histórias que, entrelaçadas, formam a tapeçaria do mundo. A história da Torre de Babel nos alcança porque fala de nós. Fala do nosso desejo de pertencer, de ser lembrado, de ir além. Fala também do risco de nos perdermos no meio da subida. Se quisermos que as nossas obras permaneçam, talvez precisemos trocar a pressa por paciência, a altura pelo alicerce, o nome próprio pelo bem comum, e a glória efêmera pela sabedoria que floresce discreta, mas resiste ao tempo. No fim, Babel permanece como mistério aberto. Foi um evento histórico específico? Foi metáfora espiritual? Foi memória convertida em ensino? Talvez tenha sido um pouco de tudo. O essencial é que sua mensagem continua clara. Não há céu sem humildade, não há unidade sem verdade, não há linguagem sem amor. A confusão das línguas não foi o ponto final da história humana. Foi uma vírgula, um desvio pedagógico para que, mais adiante, pudéssemos reencontrar a comunhão não pela imposição de uma única voz, mas pela harmonia entre muitas. E você, o que pensa quando imagina aquela torre se erguendo na planície? Vê um monumento à vaidade ou um alerta compassivo? Vê uma ruína antiga ou um espelho atual? Talvez a melhor resposta não esteja no topo da torre, mas no chão onde pisamos. Nas palavras que escolhemos, nos projetos que aceitamos, nas mãos com que construímos. Se Babel nos lembra dos perigos da grandeza sem fundamento, ela também nos convida a uma grandeza diferente, a de edificar pontes, de traduzir mundos, de ouvir com paciência, de servir com alegria. Esse é só o começo.
Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar cada nova descoberta. Que essa história antiga acenda em nós uma pergunta nova: qual é a obra que quero erguer com a minha vida? Se ela for feita de verdade, justiça e amor, não precisará tocar o céu para ser eterna. Porque, no fim, o que nos torna grandes não é a altura das torres, mas a profundidade dos fundamentos.